dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Você sabe diferenciar um do outro? Hoje nós estamos aqui no Papo com o Especialista com a psicopedagoga Márcia Santos, que é coordenadora do Colégio Elo e atua também no município de Euclides da Cunha. Márcia, bom dia, seja bem-vinda. Explica um pouco pra gente sobre essa diferença desses dois transtornos, o que significa cada um deles e por que as pessoas se confundem também. Bom dia, gente. Bom, com relação à dificuldade de aprendizagem, a dificuldade ela acontece em qualquer idade e ela, com o tempo, ela pode vir amenizar. Já o transtorno de aprendizagem, não. Ele nasce com a pessoa e ele é para a vida toda. Ele não tem a questão da cura, ele tem tratamentos que podem vir amenizar, mas cura ele não tem. Márcia, e os dados relacionados à dificuldade de aprendizagem? Quais são os dados que você tem para trazer hoje aqui para a gente? E qual o alerta também para esses responsáveis, pais, familiares? Boa pergunta. Bom, a dificuldade é bom já os pais começarem, no início do ano letivo, eles já começarem a perceber, né? Observar na escola, acompanhar, seja ela pública ou particular. É bom a família estar sempre presente nisso daí. Como é que está sendo meu filho já? Como ele foi recebido? Qual a dificuldade que ele tem na sala de aula? Qual a disciplina que ele está tendo? É com relação à disciplina de certo professor, quando é, por exemplo, do 6º ano, né, professores por disciplina. É a dificuldade da disciplina ou é dificuldade de forma geral? Porque a dificuldade ela pode vir com relação ao meio social, né, com relação à metodologia da aprendizagem e também com o que ele está convivendo no momento. Tudo isso pode levar a uma dificuldade de aprendizagem, que diferencia do transtorno, que aonde ela for, pode ser o meio, pode ser a escola, aonde for, ela terá esse transtorno com ela. A dificuldade com o tempo ela pode vir amenizar. E se tratando de meio agora, Márcia, existe uma diferença, já que você atua dentro da rede pública e dentro da rede privada, existe uma diferença entre uma e outra na questão do aprendizado? Você sente essa diferença? Sinto muito mesmo, porque a questão do próprio material em si, ele é mais explorado na rede particular, né? Às vezes, pela questão da família acompanhar mais também, isso conta muito, muito mesmo. Eu sinto algumas questões com relação ao acompanhamento familiar, né? De estar na escola, porque às vezes por ser público, eu não vou poder estar com meu filho sempre, pelo contrário. Eu preciso estar com meu filho do início da aula até o final do ano letivo. Se iniciou a aula hoje, vou acompanhar a partir de hoje até o final do ano letivo, seja ela pública ou privada. E os pais das escolas particulares acompanham muito mais. Eles estão mais presentes. É o que deve acontecer também com a escola pública. Sim. Existe algum trabalho de conscientização que tem sido feito, já que foi detectada aí uma problemática dentro da rede pública? A rede pública ela tem feito algum trabalho de conscientização voltado para esses pais? Dentro da minha realidade, é bom fazer sempre reuniões com os pais. A família precisa estar presente. Eu uso sempre esse tema. Família e escola devem caminhar juntas. Então, a família precisa estar sempre presente. Reuniões com a família é fundamental a importância. Agora, a família precisa participar. Às vezes, a escola faz aquela reunião e poucos pais participam. Né? Mas é uma conversa só, é apenas um tema só. Procure sempre o professor do seu filho. Converse com ele. E não tem a questão de ser, ele é o quietinho da sala, ele está naquele cantinho. Até com isso, tem que se preocupar. Então, procurar a escola, não somente nas reuniões, mas a escola precisa estar com as reuniões, né? Mas procurar estar indo à escola, de unidade em unidade, e não deixar passar. É assim mesmo, vai passar. Não, precisa estar presente. Sim, eu até cito um exemplo do meu pai, porque um dos meus pais, na verdade, quando eu estudava, eu sempre estudei em rede pública. E aí, quando eu estudava, meus pais eram a exceção, que sempre estavam na escola. Toda semana, meu pai tinha que ir lá pelo menos umas 3, 4 vezes. Pelo menos para estar me olhando, para estar conversando com algum professor. Então, até os meus colegas eu percebi que sentia essa diferença. E eles até comentavam comigo, poxa, seu pai tá sempre aqui. E ele tava sempre. Às vezes eu até ficava chateada, porque ele não saía do meu pé. Mas hoje eu vejo o quanto isso foi importante na minha vida, porque eu vim a vida inteira de escola pública, passei na universidade pública e até hoje meu ensino sempre foi público. Então, eu sou muito grata. Eu sinto que boa parte de tudo isso que aconteceu, a contribuição partiu muito de dentro da minha casa. A escola foi fundamental, a instituição foi também fundamental, mas assim, eu acredito que todo esse impulso que eu tive para seguir partiu de dentro da minha casa, do exemplo dos meus pais.
Precisa muito. Eu observo que hoje, no caso dos adolescentes, né, e crianças de seus 9, 10, 11 anos, elas precisam saber que ali tem alguém que confia, que apoia. Sim. É aquele empurrãozinho. Não, meus pais estão me ajudando, meus pais estão comigo. Porque às vezes acontece com a família. Inicia a vida escolar com seus 2 anos, 3 anos ali. Claro, o pai, a mãe baba, a família está toda ali, tira aquela foto maravilhosa do início de ano letivo. E vai indo. Primeiro ano começa a aprender a ler e escrever ali direitinho, muda a caligrafia. Segundo ano também, terceiro ano. Quando chega no 4º e 5º ano, já consegue ir sozinho. Sim. E os pais acabam que, às vezes, deixando, alguns pais, né? Acabam que deixando esse ir sozinho e começa a deixar acontecer. E o adolescente, o início do adolescente pode se perder aí. Sim. Então, é preciso realmente acompanhar sempre. Acompanhar e também compreender essas fases, né, Márcia? Isso. Porque é isso que você falou. Tem a etapa do início, né, que vai para a escola, todo Isso. bonitinho, leitura. Aí, logo em seguida, vem uma outra fase que vem a matemática também, que puxa muito desses alunos, né, começa a mudar. Tanto a questão gramatical, quanto a questão também da matemática. Então, esse aluno, ele passa a ter um limiar de dificuldade maior até. Então, eu acredito que a presença dos pais conta muito aí nessa etapa. Né, tabuada, vem todo o processo. A gente sente que hoje, né, eu percebo isso, que os professores, eles tinham muita dificuldade de seguir com os assuntos. Eu já conversei também com outros professores. E eles têm uma certa dificuldade de caminhar com assuntos que já eram para ter sido aplicados, justamente por conta dessa dificuldade de aprendizagem da turma. Porque eles avaliam, no caso, a turma, né? Para ver se tem condições de avançar ou não naqueles assuntos. Porque a diferença vem aí, a importância do psicopedagogo começa já aí. Porque o professor, ele usa uma metodologia, né, para a sala de aula. Então, quantos alunos tem naquela sala de aula para poder aprender aquele tipo de metodologia? Aí, existem alunos que vão muito bem, mas existem aqueles que já começam a ter a dificuldade de aprendizagem. O professor não tem como ele parar totalmente a sua aula, aqueles minutos de aula que tem, 50 minutos de aula, para poder ficar com aquele aluno específico. Então, aquele aluno específico precisa, a família estar junto. Não, mãe, eu estou com dificuldade de aprendizagem, meu pai, tia, avô, com quem conviver em casa. Eu tenho dificuldade em X matéria, em X conteúdo. E aí a família vai fazer o quê? Procurar um apoio. Um apoio que pode ser pedagógico, que é um reforço escolar, que precisa. Ou perceber que o reforço também não está dando jeito, aí vai entrar o trabalho do psicopedagogo. Que é feito, sim, uma avaliação para saber por que aquela criança, adolescente ou até adulto tem aquela dificuldade de aprendizagem. Aí é feito um rastreio da aprendizagem nas avaliações. Em média, quantos alunos você atende hoje, Márcia, aqui na cidade? Eu estou abrindo a agenda agora, né, em fevereiro, mas eu já cheguei de 10 a 15 crianças individual. Sim, você atende só individualmente, Isso. né? São sessões psicopedagógicas que são iniciadas, que é uma avaliação que é feita. Eu faço avaliações, 10 sessões avaliativas, com os responsáveis, início com o responsável, final com o responsável, e depois eu entro com a criança ou adolescente ali. Os pais me procuram porque eles percebem que o filho estava desatento na sala de aula ou não conseguiu aprender a ler e escrever naquela idade, já está com 8 anos, 9 anos e não conseguiu aprender a ler ainda, quer saber o porquê. Aí tem pais muito participativos. A professora chegou a questionar na primeira unidade, então os pais já procuram o trabalho do psicopedagogo. E aí é feito um rastreio da aprendizagem para saber por que aquela criança não está conseguindo aprender. Por que ela chegou com 8 anos, 9 anos e não está conseguindo aprender a ler bem. Ou está com dificuldade na própria escrita, né? Ela escreve com alguns desvios atencionais. Então, a avaliação é feita para isso, para observar, para rastrear, para buscar saber a raiz do problema. Perfeito. Márcia, em relação aos dados do ano anterior, você tem como trazer esses dados aqui para a gente também, para que os pais e familiares fiquem atentos a esse ano também de 2023? A aprendizagem, os pais, eu sempre coloco isso na questão, que é bem interessante. Quando você vai ao médico, sentir uma dor de alguma coisa, procura logo o médico. Mas quando se fala em educação, seu filho está com dificuldade de aprendizagem, não, depois ele melhora. Depois ele melhora. E aí vem até o final do ano, depois ele melhora e ele não melhora. Então, depois da pandemia, esses dados aumentaram muito. As aulas remotas, infelizmente, ajudaram, porém não foi o suficiente. Então, várias crianças, vários adolescentes tiveram grandes dificuldades de aprendizagem. E o que está acontecendo? Está sendo empurrado aí.
Isso vai indo. Tem crianças e adolescentes hoje que estão no terceiro ano do médio ou do Fundamental 1, né? Terceiro ano, quarto ano, e está sendo empurrado. Indo para Fundamental 2 e com as mesmas dificuldades que estavam do terceiro ano e quarto ano do Fundamental 1. Então, depois da pandemia, aumentou muito essa questão da dificuldade de aprendizagem. Sim. Márcia, gostaria de agradecer a sua participação aqui no site euclidesdacunha.com, mais especificamente no Papo com o Especialista. E, claro, as portas do nosso site estão abertas para que você, e como também outros professores, outros profissionais, possam vir dar sua contribuição e falar desses e outros temas também de grande relevância para a sociedade euclidense. Desde já, deixa suas considerações. Eu agradeço o site, porque é um momento importante agora, nesse início, né? Ser especialista numa área maravilhosa, que é o transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. Agradeço de coração a Járcia, a você, Vivi. Obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Perfeito. Esse é o Papo com o Especialista do site euclidesdacunha.com. Continue conosco para saber dessas e mais outras notícias importantes da nossa cidade e região. Um abraço. Tchau.